Estamos começando mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Estamos em nossa série especial gravada na Europa para você do Brasil acompanhar os achados arqueológicos que ajudam a confirmar a história da Bíblia Sagrada. E hoje nós viemos ao Museu Britânico de Londres. Esse museu contém o maior acervo arqueológico que tem relação direta com a história da Bíblia Sagrada. E a nossa aventura está só começando. Temos muita coisa para mostrar para você que está lá dentro. Bem atrás de mim aqui existe uma estela ornamental, uma pedra comemorativa que foi encontrada em 1861 na Turquia. Na verdade, ela data do 9º século a.C. e é do rei Salmanasar III, que foi rei da Assíria. Há vários detalhes aqui nesta pedra que têm relação direta com a Bíblia Sagrada. Vamos ver alguns deles. Aqui temos o rei adorando simbolicamente 4 divindades da Assíria. Elas aparecem com símbolos no topo esquerdo da pedra. O primeiro seria o deus Assur, depois viria a deusa Ishtar, então o deus Anu e o deus Sin. Contornando a imagem do rei, temos 102 linhas de escrita cuneiforme contando o evento de 6 campanhas militares que ele havia feito. Num desses relatos, fala-se de uma campanha ocorrida no ano 853 a.C. e descreve então a guerra que ele fez contra o Ocidente. Ali ele encontrou uma coalizão de exércitos e cidades, incluindo Alepo, Hamat, Aram, Amon e Israel. Esse encontro de reis também é referido na Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, versículo 24 e 2 Reis, capítulo 8, verso 7. Agora eu quero mostrar para você uma outra pedra comemorativa, também de Salmanasar III e igualmente datada do 9º século a.C. Ela também descreve as vitórias do rei sobre vários inimigos, sobre vários países que ele conquistou, mas traz uma peculiaridade em relação àquela outra pedra. É que ele fez desenhos aqui dos reis que ele conquistou. E na segunda parte nós temos um rei prostrado diante de Salmanasar. Isto aqui tem relação direta com a Bíblia, sabe por quê? Esse rei que aqui aparece prostrado tem o seu nome escrito embaixo. E o seu nome é Jeú, rei de Israel, prostrado diante de Salmanasar, oferecendo sacrifícios e rendendo-se ao rei da Assíria. Esse painel data do 9º século a.C. e fazia parte do templo que ficava em Nimrud. Nele nós temos a representação de uma divindade, possivelmente Ninurta, o chefe dos deuses dali, que com raios na mão luta contra um ser celestial, um monstro. Ainda há uma certa disputa entre os arqueólogos sobre quem seria este monstro que está sendo expulso do céu. Alguns pensam que seria o dragão Tiamat, outros pensam que seria uma outra divindade que ainda não saibamos dizer qual era a sua identidade. Mas o curioso é que esta pedra mostra a cena de uma batalha celestial, onde um ser com asas, como se fosse um querubim, expulsa um dragão do céu. Isso tem alguma relação com a história que a Bíblia conta da expulsão de Lúcifer do céu. Muitos acadêmicos acabaram chegando à conclusão que a Bíblia ecoava esses mitos, que a Bíblia plagiou esses mitos. Mas há outra explicação, talvez mais satisfatória. Esses mitos aqui, a Bíblia, não são um eco do outro, mas estão ambos fazendo referência à mesma fonte tradicional. A Bíblia conta a história de Lúcifer e sua queda do céu. E o mito pagão conta a mesma história, evidentemente de uma forma distorcida. Ambos apontam para o mesmo evento, uma batalha no céu ocorrida muito tempo atrás e que teve o seu desfecho aqui no planeta Terra. Veja o tamanho dessas estátuas colossais que fizeram parte do palácio de Khor-Shabba na época do governo de Assurbanipal II. Elas têm a imagem estranha de um leão com cabeça de homem e asas de águia, um ser realmente misturado de vários outros elementos. Dezenas delas foram encontradas lá, todas desse tamanho, e trazidas algumas para cá, outras para o Museu do Louvre, em Paris, outras para o Museu de Berlim e algumas estão no Metropolitan Museum de Nova York. Estas imagens nos trazem de perto a imagem que vemos também no livro de Ezequiel. Quando Ezequiel escreveu o seu livro e teve as suas visões, evidentemente a Assíria já havia passado.
mas esta imagem ainda estava presente na cultura geral do povo. E Ezequiel, então, teve uma visão muito semelhante. Ele viu querumbins protegendo o trono de Deus. E esses querumbins também eram, em parte, humanos, em parte, animais. Tinham águia, tinham o leão, tinham o boi, fazendo parte do seu corpo. Aquelas imagens dos querumbins de Ezequiel novamente são repetidas no livro do Apocalipse, onde João também vê 4 querumbins diante do santo trono de Deus. Semelhantemente, num outro relevo aqui, um espírito protetor da Assíria aparece com asas. Ele se assemelha muito aos querumbins escritos por Ezequiel. E mais abaixo, outro desses seres protetores tem a cabeça de uma águia e 4 asas. Novamente, é importante dizer que a Bíblia não plagiou esses mitos, como alguns teólogos liberais insistem em dizer. Esta coincidência de detalhes pode se dever apenas à semelhança de fontes usados pelo escritor bíblico e pelo escritor pagão. Lembremos, a Bíblia não foi escrita num vácuo, ela foi escrita dentro de uma cultura. Portanto, ela poderia até espelhar algo dessa cultura sem necessariamente endossar a teologia que estava por detrás dessa cultura. E mais uma vez repetimos, muitas vezes a coincidência se dá apenas por uma questão de fontes comuns entre a Bíblia e o paganismo, e não de um endosso de um pelo outro ou de plágio da escritura do mundo que havia em redor. A Bíblia Sagrada era um livro revelado por Deus aos profetas e, portanto, ecoava a realidade celestial. Mas também devemos lembrar que a Bíblia foi escrita com sotaque humano, digamos assim. Logo, não devemos admirar de encontrar algumas semelhanças entre a Bíblia e o universo a qual ela pertencia. Ora, nenhuma cultura, nenhum povo surge num vácuo. Cada um, é claro, acaba imitando aquele que antecedeu ou pelo menos participando de um mesmo contexto cultural que pode gerar certas coincidências. E assim também foi com a Babilônia, que surgiu depois da Assíria. Quando estudamos a cronologia bíblica, descobrimos que houve uma Babilônia evidentemente mais antiga na época de Hammurabi, depois veio a Assíria e uma outra Babilônia mais nova da época de Nabucodonosor. Esta nova Babilônia, também chamada de Império Neobabilônico, imitou muitos dos seus antecedentes assírios. Imitou especialmente a sua cultura, a sua religião, o seu comportamento e a sua arte. Agora, esta estátua aqui tem relação direta, tanto com os assírios quanto com os novos babilônicos. Ela é uma estátua de um deus atendente, veja a forma da mão nesta posição. Aliás, esta posição de mãos de um atendente é encontrada também na Mesopotâmia, em estátuas datadas da época de Abraão. Esse deus atendente fazia parte do templo principal do deus Nabu. Ora, quando eu falo Deus Nabu, você já lembra do rei da Babilônia, o principal deles pelo menos. O seu nome era Nabucodonosor. Nabucodonosor significa mais ou menos aquele a quem Nabu protege a retaguarda. Nabucodonosor era, portanto, devoto da divindade a qual esta estátua fazia parte, pelo menos daquele templo, daquele contexto. Esse Deus, portanto, nos ajuda a iluminar uma parte de um livro mencionado na Bíblia Sagrada. Mas não é só essa estátua aqui que nos lembra o livro de Daniel, tem uma outra ainda mais interessante que eu quero mostrar para você, está logo ali do lado. Vem comigo. É esta imagem aqui, ela está bem aqui. É uma estátua colossal, como aliás tudo da Assíria era colossal. Você pode perceber que é a ilustração de um leão. Um leão aparentemente comum, com juba, com dentes, com a boca aberta, como se estivesse para pegar uma presa. Mas este leão tem uma peculiaridade em relação aos outros leões que nós conhecemos, e esta peculiaridade nos remete ao livro de Daniel. Sabe qual é? O leão tem asas. Aqui, bem na sua barriga, é possível ver uma asa, que evidentemente seria um par de asas, pois o outro lado do leão não aparece. Um leão com asas. Se você estuda bem a Bíblia, especialmente as profecias do livro de Daniel, vai observar no capítulo 7 deste profeta que, numa visão que Deus lhe deu acerca dos impérios que dominariam o mundo, vários animais são apresentados. E aquele que representa a Babilônia é nada mais, nada menos que um leão com asas. Você percebe, portanto, que o profeta não tinha a sua visão, a sua profecia colocada ou dada num vácuo. Ele usava imagens do mundo em redor, imagens que se tornariam claras para as pessoas que recebiam essas profecias e que facilitaria a didática daquilo que Deus estava lhes transmitindo. Portanto, a Bíblia seria, como nós já dissemos, Deus falando com sotaque humano.
Deus, de uma maneira muito didática, de uma maneira muito pedagógica, ensinando a seres humanos realidades celestiais e profecias a respeito do modo como o Criador está lidando com a história da humanidade. Esses 4 painéis que estão aqui atrás pertencem à antiga coleção de Tiglat-Pileser. Tiglat-Pileser é mencionado na história e na Bíblia como um dos mais cruéis reis da Assíria. Ele realmente era implacável com seus inimigos. Aqui você tem uma mulher árabe sendo levada como escravo. Uma coisa que nos chama a atenção aqui é que ela está com a mão cobrindo o rosto. Você pode perceber de maneira bem clara. Este gesto de ter a mão cobrindo o rosto é um gesto de vergonha. Na Bíblia, algumas vezes, essa expressão é utilizada para explicar quando alguém está realmente numa grande situação de humilhação. Existe um pedido a Deus para que não encubra o seu rosto sobre nós. Quando você, pelo contrário, revela o rosto de uma pessoa, você está dando para ela graça. Lembra da bênção sacerdotal? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Levantar o rosto significa agradar, agraciar. Esconder o rosto significa humilhar. Tanto a pessoa que estava com o rosto escondido, como aquela que estava escondendo o seu rosto de outrem. Aqui nós temos então num painel uma expressão física de uma expressão idiomática encontrada na Bíblia. Mais acima, nós temos uma outra imagem do rei com um general de sua confiança. Este quadro dá para dar uma ideia da roupa que eles tinham, da roupa militar, da espada que usavam, dos instrumentos de guerra. E mais à frente aqui, temos também uma imagem de um general levando jovens cativos para o reino da Síria. Perceba como eles têm as mãos amarradas para trás e andam quase desnudos, em atitude de total humilhação, de total derrota. Imagine que foi assim também que os cativos judeus foram levados por Nabucodonosor até o seu reino na Babilônia. Foi assim que Daniel foi humilhado e levado para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. E mais abaixo temos o espólio de guerra. Animais, cabras, vacas que eram levados por aquele que conquistou um país inimigo. Neste canto do museu encontramos mais algumas estelas comemorativas de Salmanasar III. Ele realmente era um rei muito vaidoso que vangloriava-se de suas vitórias e adorava colocá-las em toda a parte do seu palácio. Por isso que várias delas foram encontradas. Novamente nós vemos o rei adorando as divindades assírias, a inscrição com o uniforme contando as suas vitórias, as suas aventuras. Esta aqui, de maneira especial, traz inclusive a quantidade de seu exército. Ele tinha mais de 2.000 cavalariços, mais de 2.000 arqueiros, milhares de soldados, enfim, era um exército muito grande, que nos dá uma ideia das batalhas travadas naquela época. Mas não havia apenas batalhas físicas. Havia também batalhas espirituais e, por isso, a invocação dos deuses. Eu quero mostrar para você agora uma divindade especial que era adorada naquela região. É essa divindade aqui. Nós não sabemos o nome desse deus assírio. Ele pode ser um Abkalu. O que era um Abkalu? Seria um deus conselheiro, uma espécie de deus sábio que fazia o papel de aconselhar outros deuses na corte celestial. Mas o que chama a atenção dos especialistas é que ele tem uma pele de ovelha sobre o seu corpo e sobre a cabeça de um peixe. É bem possível ver a cabeça do peixe aqui, embora a estela esteja bastante deteriorada. Agora, um rei da Assíria tendo a cabeça de um peixe, alguns no começo pensaram que se tratava de Dagon, o deus dos filisteus. Mas hoje se sabe que Dagon, o deus dos filisteus, não era o deus peixe, como até antigamente pensavam. Mas existe uma outra ligação bíblica possível. Você se lembra do livro de Jonas? Lembra que Jonas foi engolido por um peixe especial e esse peixe vomitou Jonas antes dele pregar para o pessoal de Nínive? Ora, Nínive era justamente a capital da Assíria. O fato de Jonas ser vomitado por um peixe na praia parece ter alguma ligação com alguma divindade adorada por aquele povo, ou seja, algo que chamou a atenção dos religiosos da cidade e deu condições de Jonas ser interpretado como um profeta com uma mensagem especial.
Não podemos afirmar, para longe de qualquer questionamento, que este deus peixe da Assíria teria alguma relação com o peixe que vomita Jonas, mas a semelhança nos dá algo a pensar. Esta seção do Museu Britânico traz dezenas e dezenas de metros contendo relevos assírios que, originalmente, fizeram parte das salas do Palácio do Rei, especialmente Assurbanipal, o último grande rei dos assírios que viveu um pouco antes dos babilônios. Aqui ele coloca o esporte preferido dele e de seus ancestrais, a caça aos leões. Perceba os detalhes do relevo, como o rei e seus imediatos são apresentados como verdadeiros heróis, destemidos caçadores, derramando implacavelmente o sangue de ferozes leões, vários deles mortos por lanças ou flechas. Isto mostra como os reis realmente eram orgulhosos e gostavam de ostentar a sua imagem como heróis, como destemidos, como invencíveis. Mas eles não gostavam apenas de derramar sangue de leões, não. Nas salas também do palácio, havia cenas de pessoas que eram mortas pelos reis da Assíria durante as conquistas. E as cenas realmente são de tremenda impiedade. Vamos ver, por exemplo, a tomada da cidade de Laquis. Escolhemos esta cena porque ela tem relação direta com a história da Bíblia. Só para que você saiba, são os assírios os responsáveis pelo término do Reino do Norte, o Reino de Israel. Foram eles que, em 722 a.C., levaram os samaritanos ao cativeiro, acabando dessa maneira com o Reino de Israel. Só sobrou o Reino de Judá. Por isso que, a partir daí em diante, aqueles descendentes de Abraão eram chamados apenas de judeus, porque praticamente foi a tribo de Judá que sobrou. O resto, os assírios exterminaram. Vamos ver, portanto, a tomada da cidade de Laquis e ter ali expressos vários elementos, várias imagens que nos ajudam a entender algumas passagens, especialmente do livro de Isaías. O que você verá nessa sala, portanto, é a imagem viva de um conflito mencionado na Bíblia. Você depois pode ler os seus detalhes na Palavra de Deus, mas esse conflito, na verdade, é resultado da teimosia do próprio povo de Deus em ser desunido e brigar entre si. Só para resumir a história, você sabe que o Reino do Norte, que tinha capital em Samaria, brigou com o Reino do Sul, que tinha capital em Jerusalém. Você tinha então Israel e Judá. Todos eram descendentes de Abraão, mas viviam em pé de guerra. Então, o Reino do Norte, Israel, contratou a Síria, com S, para atacar Judá. E o que Judá fez? Recorreu à Assíria, a dona desses relevos, para se defender do Reino do Norte. Foi por isso que a Assíria foi até Samaria e a destruiu. O pessoal de Jerusalém ficou aliviado porque o seu inimigo se tornou inimigo dos seus próprios irmãos. Imagine só a situação. Eles estavam felizes porque os assírios haviam destruído a Samaria. Mas pouco tempo depois, os assírios começaram a cobrar com pesada mão de ferro impostos de Judá por haverem ajudado Judá durante a guerra. E como esses impostos aumentavam cada vez mais, o povo sofria na mão dos assírios. Chegou uma época, porém, que a Assíria passou um momento de transição real e aparentou uma certa debilidade. Então, a Etiópia e o Egito juntaram forças e começaram a arregimentar povos vizinhos para lutarem contra a Assíria e se rebelarem contra a sua cobrança de impostos. Foi nesta situação que eles vêm até a porta do rei Ezequias e oferecem aliança. O rei Ezequias, portanto, fica numa tremenda luta. Confia na mão do Egito e se rebela contra a Assíria ou continua pagando impostos à Assíria. Nesse momento, vem o profeta Isaías e diz para o rei não confiar nos egípcios, mas confiar no Senhor Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala, porém, que Ezequias tremeu. E por que ele tremeu? Porque ele sabia como os assírios eram cruéis e implacáveis. E a esta altura do campeonato, como diz a própria Bíblia, os assírios já estavam descendo do norte para atacar Judá e já haviam chegado até a cidade de Laquis. Os relevos nos mostram a crueldade, o massacre que foi aquela conquista. Veja os carros de guerra subindo rampas e conquistando os muros da cidade. Alguns arqueiros tentam em vão defender as muralhas, mas em breve são atacados. O povo então é completamente subjugado.
Aqui mais abaixo temos a crueldade do empalamento. Várias pessoas foram fincadas em estacas de madeira como se fossem verdadeiros pedaços de carne e mortos à vista dos seus próprios familiares. A seguir, como se fosse uma série de histórias em quadrinhos, você tem os soldados regozijando e voltando para casa levando o despojo de guerra. Alguns soldados que vão à frente levam alguns instrumentos que os arqueólogos pensam serem instrumentos sacerdotais de adoração aos deuses pagãos. E aqui abaixo temos a cena de famílias sendo levadas, especialmente famílias judias. Deduzimos que são famílias judias pelos trajes que elas levam. Mais à frente, novas cenas de tortura. 2 homens são esfolados vivos. Note que os soldados seguram as mãos e os pés deles, enquanto outros acabam cortando a sua pele, estando os mesmos vivos. Acima, você tem mães segurando crianças sendo levadas para serem escravas, sem saber que destino as aguarda. Numa outra cena, um soldado assírio, sem a menor piedade, corta a cabeça de um subjugado. Enquanto isto, outros se prostram, suplicando misericórdia e cobrindo os rostos em sinal de grande vergonha e humilhação. Como ponto triunfante do relevo, temos a cena do rei sentado num trono, recebendo dos seus generais as informações quanto ao saldo da guerra. E mais adiante, temos a cena da própria cidade assíria com o palácio do rei, que receberia agora toda a riqueza que foi tomada dos cativos. Uma última cena de crueldade que muito nos impressiona é esta aqui. Ela apresenta os cativos sendo obrigados a tocar instrumentos para o próprio rei que havia matado seus parentes e conquistado a sua cidade. Alguns pensam que seriam fenícios, outros pensam que seriam israelitas de Samaria. O fato é que esta cena nos faz lembrar de um outro episódio que os judeus posteriormente haveriam de passar na Babilônia e que foi descrito no Salmo 137, quando eles contam que ali, às margens da Babilônia, eles eram obrigados a cantar alguma música das terras de Judá. Mas o próprio salmista descreve: como poderíamos cantar em terra estranha? Como poderíamos louvar a Deus estando no cativeiro? Toda essa imagem nos faz pensar que, realmente, esperar pela libertação estando no cativeiro não deveria ser algo fácil de se fazer. Eles tinham ansiedade pela libertação. E cada um de nós devemos fazer uma reflexão em cima disso. Este mundo, afinal de contas, é para nós um doce lar ou um cativeiro? Estamos esperando a volta de Cristo e seu reino com ansiedade como alguém que está cativo? Ou estamos acomodados como se este mundo fosse a nossa eterna morada? Apenas algo para você refletir. O nosso tempo, infelizmente, está acabando, mas temos mais coisas para mostrar para você. Portanto, fique ligado com a gente semana que vem aqui no programa Evidências, que vamos continuar a nossa trajetória conhecendo a coleção bíblico-arqueológica do Museu Britânico de Londres. Fique com a gente, até lá!